Fala pessoal, falar um pouquinho de frente 4 agora, a parte de mecânica. Não que o movimento harmônico não envolva mecânica, né? Mas aqui é a nossa frente oficial de mecânica para valer. Continuar falando de leis de Newton. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre dois temas aí que não caem muito no vestibular, mas são dois temas importantes que explicam muitos fenômenos aí para a gente, principalmente fenômenos fora do campo gravitacional terrestre, tá? O primeiro deles é a balança em movimento vertical, o segundo deles é um conceito chamado de imponderabilidade, beleza? Pessoal, quando eu tenho uma balança no movimento vertical, e aí você pode associar uma balança, por exemplo, dentro de um elevador, o que está acontecendo? Eu tenho que perceber que essa balança, ela está medindo, na verdade, a força-peso exercida pelo objeto que está sobre ela, tudo bem? Então, olha só, quando o elevador está subindo, quando eu tenho o elevador subindo, o que acontece? Eu tenho um movimento que pode ser acelerado, tá? Então é um elevador subindo e aumentando a velocidade dele, tudo bem? E aí o que vai ser o meu peso? Vai ser a massa desse camarada que está em cima da balança vezes a aceleração que eu tenho nesse movimento. Tudo bem? Se eu tiver um movimento retardado, o que vai estar acontecendo? A velocidade vai estar diminuindo com o passar do tempo, certo? E aí o que vai acontecer? Eu tenho a força normal menos a força peso, tá? E como eu tenho uma velocidade diminuindo, eu coloco esse sinal negativo aqui para indicar o seguinte: a minha aceleração ela está diminuindo, logo toda essa fórmula vai diminuir, tá? Então, com o elevador subindo, o que eu vou ter? Eu vou ter esse valor de normal menos o peso negativo, tá? Quando a minha aceleração é igual a zero, quando eu tenho uma aceleração igual a zero, que seria o elevador parado, o que está acontecendo? Força normal é igual a força peso, tá? Então eu tenho de fato a massa real da pessoa aqui, tudo bem? Quando o elevador está descendo, a gente volta justamente para o processo anterior. Só que agora o que eu tenho? Eu tenho a força peso menos a força normal. Para o movimento acelerado, de novo, massa vezes aceleração. Para o movimento retardado, novamente, eu tenho menos a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Então, percebam o seguinte: o que a balança marca no fim das contas? A balança marca o módulo da sua força normal. Tá? Essa força normal é a força que está comprimindo a balança, tá bom? Então, assim, se eu quiser saber se o meu peso ou a força normal vai aumentar ou diminuir, basta que eu isole a força normal aqui, o módulo da força normal, e eu vou descobrir essa ideia dessa forma, tudo bem? Pessoal, com base nisso, eu já coloco aqui um exercício para vocês, tá? Esse exercício ele fala um pouco sobre o elevador, né? Tem uma balança dentro do elevador, e aí o cara fala assim que o médico mandou ele perder peso, então ele colocou a balança ali dentro do elevador para perceber o que está acontecendo, tá? E aí o que acontece? As alternativas elas giram em torno do seguinte: será que a massa desse cara vai diminuir? Será que o peso desse cara vai diminuir? Será que eu vou ter uma diminuição de massa e de peso e por aí vai, tá? Pessoal, lembrem-se sempre do seguinte: a massa ela é um valor constante, tá? O que varia aqui na nossa situação são as forças que estão sendo relacionadas em relação ao centro da Terra, que é a força peso, e a força normal que está relacionada a a compressão dessa balança, tudo bem? Então, tentem resolver esse exercício com base nessa ideia, tá? Gente, um outro conceito é o conceito de imponderabilidade, tá? E aí, o que acontece? A imponderabilidade, ela pode ser descrita aí como a ausência aparente da força-peso. Existe uma outra forma da gente falar de imponderabilidade, que é o seguinte: é quando eu não tenho ação da força normal sobre um objeto, tá? Então, o que acontece? Como eu não vou ter ação da força-peso e como eu não vou ter ação de forças do tipo normal,
o que acontece? Esse objeto ele vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme ou em movimento uniforme. O movimento uniforme pode ser circular, por exemplo, tá? Inclusive, o GIF que dá início a essa aula é um astronauta sem a presença da gravidade terrestre, ele está girando, né? Ele está no movimento circular uniforme, porque eu não tenho força gravitacional e nem força normal atuando, tudo bem? E aí, o que a imponderabilidade traz para a gente? Traz a ideia de que eu não tenho força-peso, tá? Então, onde que a gente vê bastante imponderabilidade? Em exemplos de queda livre, tá? Na queda livre, eu observo uma ausência total da força normal, tá? E isso acaba fazendo com que eu tenha o conceito de imponderabilidade, tudo bem? Pessoal, essa parte de imponderabilidade ela é mais conceitual mesmo, tá? Então vocês podem associar tanto com a ausência do peso como com a ausência da força normal, tudo bem? Os exercícios 2 e 3 ficam aí para entrega na pasta de orientações de estudo, além da leitura da aula 14 e do portal do SAS lá da frente 4, tudo bem? Gente, um forte abraço para vocês e até mais.